O assunto de hoje são os direitos da mulher. Essa é uma questão muito atual, mas não é uma questão nova. É uma questão que se debate há pelo menos mais de 200 anos, desde o início da Revolução Francesa, quando se discutiu pela primeira vez o assunto. E esse assunto é o que está sendo tratado hoje no lançamento deste livro. Um livro escrito pelo professor Dalmo Dallari, jurista, professor emérito da USP, que trata justamente das primeiras tratativas sobre os direitos da mulher. O livro, lançado aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, fala sobre Olímpia de Gouges, uma feminista condenada e executada durante os anos da Revolução Francesa porque se rebelou contra a famosa Declaração dos Direitos do Homem na época. Ela defendia a criação de uma Declaração dos Direitos da Mulher. O documento hoje é conhecido como Declaração dos Direitos Humanos. Olímpia de Gouges foi considerada uma traidora e sua história praticamente esquecida. Em uma pesquisa que levou 10 anos, o professor Dallari recuperou sua história e a evolução da questão feminina na sociedade. Suas conclusões são surpreendentes. Passado mais de 2 séculos da Revolução Francesa e dos escritos da Olímpia de Gouges, a questão da mulher ela ainda permanece muito presente e atual. Não parece ter avançado tanto de lá para cá. O que houve? Como o senhor interpreta isso? Na realidade, quando da Revolução Francesa havia forte discriminação contra a mulher, e o que eu procuro demonstrar no meu livro, em que eu analiso a figura da Olímpia de Gouges e a declaração dela, é que, de fato, a própria Revolução Francesa foi uma falsificação, porque ela adotou como lema liberdade, igualdade e fraternidade. E, no entanto, publicou uma declaração dos direitos do homem, e isto foi denunciado por Olímpia, era o homem mesmo, não era o ser humano. Mas, pior do que isso, na Assembleia, que se dizia representativa do povo, falava em nome do povo, que aprovou a Declaração de Direitos, não havia mulheres. As mulheres não tinham direito, não conquistaram direitos. Aliás, é muito interessante a sua pergunta, porque me permite trazer um dado que é mais do que expressivo. Então, a Revolução Francesa é do século XVIII, 1789, a Declaração de Direitos. Quando foi que a mulher votou na França pela primeira vez? Foi em 1945, século XX. No governo de Gaulle, quando a mulher foi admitida como eleitora para eleições municipais. E daí a pouco, então, ela foi ampliando os seus direitos de cidadania. Mas veja, 200 anos depois, ela continuava à margem, continuava discriminada. Então, de fato, aqueles fatores que impunham a discriminação, entre eles o interesse econômico, isso foi denunciado por Olímpia. Os grandes... Que acabou sendo condenada à guilhotina? Sim, porque ela foi extremamente corajosa, denunciou as discriminações de várias espécies. Assim, uma delas, e esse é um dado que é pouco conhecido e é muito importante, é que os homens muito ricos, grandes proprietários, não queriam dividir o seu patrimônio. Então, obrigavam as filhas a fazer o juramento de castidade e se tornarem freiras. E isso foi denunciado por Olímpia de Gouges, esses votos forçados, é a expressão que ela usa, e com isso ela comprou como inimigos, teve como inimigos os grandes proprietários que não queriam que a filha casasse, e também a Igreja Católica, porque a Igreja Católica sabia que aquela opção por ser freira era, na verdade, uma imposição, e a Igreja recebia por cada menina, por cada jovem que optasse por ser freira. Então, esse é um aspecto muito importante de se verificar, que apesar da Revolução Francesa e muitas afirmações do século XIX, sempre se manteve a discriminação da mulher. E uma das razões da discriminação é de natureza econômica.
é exatamente não querer dividir o patrimônio, não admitir sócio para o patrimônio. E isso, em grande parte, pesa ainda hoje. A gente, na educação básica, principalmente no estado de São Paulo, sabemos que 7 a 8 entre cada 10 docentes são professoras, a maioria são de mulheres. Como é que o senhor observa isso? Não, eu vejo, são vários os fatores, mas eu vejo especialmente dois fatores que, ao meu ver, pesaram muito. De um lado, a posição de professora, especialmente professora de curso primário, era vista e ainda é vista em grande parte como uma espécie de continuidade do papel de mãe. Então, a professora é a mãe. É a continuação da mãe que dá apoio, inclusive apoio afetivo aos estudantes. Mas, a partir disso, existe um outro aspecto, e aqui também aparece o fator econômico, é que essa função de professor primário tinha remuneração muito baixa. Então, por isso, os homens iam fazer coisas, iam ter atividades que dessem mais dinheiro. E, então, a profissão de professora ficou para as mulheres, porque as mulheres, de certo modo, apenas complementavam a renda familiar. A renda principal era dos homens. E daí, a explicação de um número muito maior de professoras do que de professores. Olímpia de Gouges, a personagem histórica do livro do professor Dalmo Dallari, permaneceu esquecida durante muitos anos, praticamente até agora. Mas suas ideias permanecem e animam a luta, inclusive das professoras do estado de São Paulo.